vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, tensões de guerras, não fiquem perturbados. Jesus estava trazendo uma orientação, porque acontece, né, uma sensação assim de terror quando nós ouvimos falar sobre guerras. Mas o Senhor, ele está orientando aqui, todos esses sinais, eles são necessários acontecer. Para o quê? Para que as últimas profecias comecem a se concretizar. Porque todos esses sinais aqui, eles também apontam para Israel. E é importante nós, como cristãos, entendermos que Israel é o relógio de Deus. Tudo que acontece no mundo tem a ver com Israel. E tudo que está acontecendo em Israel marca um momento profético. Fala aqui também sobre nação contra nação, aí fala sobre disputas, problemas políticos, então reino contra reino. E aqui ele fala outros sinais como terremotos em diversos lugares e fomes. Em Mateus, no capítulo 24 e Lucas, capítulo 21, fala sobre pestes ou epidemias, que é mais um desses sinais que marcariam o princípio das dores fortemente. Então Jesus disse, esse sinal, ele era um sinal importante, era para ficarmos observando, porque aparentemente esse sinal não está apontando para Israel, mas quando nós estudamos escatologia, nós sabemos que está sim apontando. Eles se intensificariam para que pudesse acabar esse período do princípio das dores e iniciar uma fase mais intensa desses eventos escatológicos. Então aqui, Jesus, ele fala, primeiro sinal que vai acontecer, que está escrito aqui nesse texto, é um tempo de engano, um tempo de heresia. Jesus disse, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Aparecerem pessoas dizendo eu sou Cristo, vão enganar muitas pessoas. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, um tempo de engano sobre a terra, muitas heresias. Então se nós estamos observando muitas heresias acontecendo sobre a terra, então pode crer que os sinais estão se apertando. Estão apertando para o tempo do fim. Aí fala sobre falsos cristos, se declarando que é o Messias, apresentando um modelo sacerdotal que vai solucionar os problemas das pessoas, problemas religiosos. Então, quando se fala assim, eu sou Cristo, ele é o Messias, mas também que aponta para um modelo religioso. E isso precisa ficar muito bem definido e entendido por nós cristãos. Fala sobre falsos profetas. Os falsos profetas, eles são aqueles que vão na frente do falso Cristo. São seus mensageiros. Aqueles que vão de uma maneira assim mais pessoal sobre essa pessoa, esse anticristo. Porque o apóstolo João disse que há muitos anticristos, que já têm passado pela terra, já têm se manifestado. Aí fala sobre guerras e rumores de guerras, fala que terremotos aconteceriam em todos os lugares. Sabemos que se terremotos começam a acontecer, vai causar uma instabilidade muito grande no mundo. Existem localizações, placas tectônicas, que elas são observadas diariamente, sismos que acontecem ali. A ciência fala que existem alguns pontos no planeta Terra que estão manifestando que alguma coisa está para acontecer. Não parece ali que tem, nós temos um terremoto para causar um abalo, na nossa nação, mas pelo menos há uns 2 anos atrás, nós tivemos aí umas notícias sobre terremoto ali no Nordeste. Não foi tão intenso, mas abalou ali algumas casas, provocando rachaduras. Então, olha como que esses sinais, eles tendem a aumentar nos últimos dias. E fala aqui sobre fome. Não é só o olhar que nós temos pela África, mas de uma maneira universal. Guerras, elas provocam momentos de fome. Nós estamos também vindo numa crise, de pandemia, em que os países estão, assim, financeiramente, muitos estão quebrados. Assim, fala sobre fome, problemas nas prateleiras, de
alimentos que não chegam, né, que não tem como fazer a compra, empresas que quebram. Então, isso gera fome, gera pobreza, gera miséria naquela localidade. E como aqui, né, fala sobre epidemias ou pestes, né, o que está acontecendo, a Covid-19, né, e tantas outras epidemias aconteceram nesses últimos anos, né, a epidemia da influenza, da gripe, né, também aqui no Brasil, a Aedes aegypti, causando dengue hemorrágica, zika, chikungunya. Então, esses sinais, eles começam a tomar uma intensidade muito forte. Depois aqui fala sobre uma enorme onda de perseguição cristã mundial. Muitas pessoas vão começar a odiar os cristãos. Né? Muitas religiões iriam se manifestar declarando guerras espirituais contra os crentes. Também fala sobre traições na família, um momento assim que as famílias viveriam em pé de guerra, né? Traição, pais traindo filhos, filhos traindo os pais, irmãos contra irmãos. Então, Jesus ele estava orientando os discípulos, olha, que ninguém vos engane, essas coisas vão acontecer. Esses sinais, né? Nós precisaríamos assim identificar o que está mais evidente, né? A epidemia, né? da Covid-19. Mas nós também estamos vendo ali uma guerra, né? Que nós não podemos desmerecer, porque se trata da Rússia, e a Rússia é um país extremamente perigoso, né? Um país em que tem uma arma nuclear, que tem ali uma influência muito grande na Europa, na Ásia, e que é um país que é aliado com os países inimigos de Israel. Então nós precisamos assim olhar para o que a Rússia está fazendo, né? Aquilo que ela tem ali por objetivo, né? Eu já fiz uns vídeos falando que a Rússia se preparou durante muitos anos, né? Desde 1991, para o que ela está provocando ali na Ásia, né, na chamada Eurásia. Então, nós precisamos observar, mas seguindo a instrução de Cristo, né, que ele disse, olha, não fiquem apavorados, não deixem que essas situações venham roubar a paz de vocês, deixá-los angustiados, perturbados, porque ainda não era o fim. Porque quando o Senhor disse isso, né, aos seus discípulos, está declarando à sua igreja, significa que ainda a igreja tem uma missão sobre a terra, que é a pregação do Evangelho, né, e nós precisamos corresponder com o Senhor Jesus, mas fazer exatamente aquilo que Ele quer, que é aquilo que Ele está ordenando. Qual é a mensagem que Cristo quer que falemos ao mundo? É que Ele está voltando. Não mensagens de prosperidade, misturas, enganos, colocando pessoas dentro de um culto que leva aproximadamente 2 horas e falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com os propósitos, na verdade, de Cristo. Às vezes tem até sim a ver com a palavra de Deus, porque são tantos os ensinos, mas aquilo que o Senhor quer, né, é que venhamos a falar que Ele está voltando, que os sinais estão sendo manifestados, né? O Senhor Ele quer que venhamos a aprender, a estudar sobre os assuntos mais profundos, né? Deixar um pouco os rudimentos, né, do Evangelho, né? Aquele leitinho espiritual que é considerado, para um alimento mais sólido, um alimento, né, que os adultos se alimentam. Essa palavra não é uma palavra ofensiva, mas é uma palavra que corresponde exatamente com aquilo que os apóstolos falaram, né? E principalmente com a mensagem que Cristo deixou aos seus discípulos nos últimos dias. Então, né, que nós como cristãos possamos, né, ouvir, saber o que está acontecendo nos noticiários, mas voltarmos aqui à palavra do Senhor, para que possamos buscar nele a direção e as palavras certas, para quando falarmos ao pecador, né, aquele que não tem ainda uma experiência com Cristo, ainda que não recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele possa ser convencido de que tudo isso que está acontecendo, porque o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está vindo para nos buscar. Amém?